Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja Fonte. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Tem alguém do seu lado aí? Cumprimenta o teu irmão com a graça e a paz de Cristo. Que bom que nós estamos aqui hoje, que bênção. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Na semana passada nós introduzimos o capítulo 4 dessa carta. Já estamos aí desde o início do ano, não é? Trabalhando com 1 Tessalonicenses, lidando com esses textos aqui, paulinos. A gente tem aprendido muito, tem sido uma bênção. E semana passada nós iniciamos o capítulo 4, que marca uma nova sessão dessa carta. Paulo, para além de fazer teologia e afirmar a natureza daquela igreja, a sua posição espiritual, Paulo agora ele vai fazer aplicações e trazer mais os irmãos para uma retórica da prática cristã. Eles devem aprender de maneira prática como eles devem viver a vida que agrada a Deus. Semana passada iniciamos o capítulo 4, fomos até o verso de número 8. Hoje, o texto que será alvo da nossa leitura, explicação e aplicação será os versos de número 9 a 12, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 a 12. Eu intitulei a mensagem hoje com o seguinte título: O amor que trabalha, tá? O amor que trabalha, uma vida cristã digna diante de Deus e dos homens, uma vida digna diante de Deus e das pessoas, tá? Todos encontraram? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade rica que estamos tendo agora de ouvir a palavra do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, tem misericórdia de nós. Este é um momento, Senhor, que nos humilhamos diante de Ti, um momento oportuno para que o Senhor nos purifique, nos perdoe, nos limpe das nossas impurezas e dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que hoje aqui haja uma ação sobrenatural do Teu Espírito em nos iluminar e nos conduzir à fé na verdade, que é a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a comunicar fielmente a Tua palavra nessa noite. Nos ajuda a crer, a compreender e a viver a palavra que nós iremos aprender hoje. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem esteve aqui na semana passada? Como eu disse, semana passada nós introduzimos o capítulo 4. A gente falou um pouco, de forma prática, sobre a vida que agrada a Deus. É interessante porque Paulo ele vai começar essa carta para os Tessalonicenses, né? Vocês já devem saber, desde o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, é o relato de como essa igreja nasce no Evangelho de Cristo Jesus, por meio da pregação de Paulo.
mas logo eles são abandonados pelo apóstolo, nesses termos aqui, porque o Paulo, ele teve de fugir da perseguição. A perseguição ficou muito forte contra a vida do apóstolo, seus missionários, e ele teve que sair de forma repentina da cidade. E Paulo vivia muito preocupado, como andava aqueles irmãos. São novos convertidos, é uma igreja relativamente nova, e Paulo está dando continuidade ao ministério do ensino, da pregação, não pessoalmente, mas por meio de carta. Tá? E aí, Paulo, no início da carta, vai afirmar a posição espiritual desses irmãos, vai dizer que eles estão em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Tá? É um termo tanto quanto teológico, né? A respeito da natureza e da posição daquela igreja, muito mais do que em Tessalônica, ou numa região geográfica, eles gozavam de uma posição espiritual, que é em Deus e em Jesus Cristo. Tá? Eles estão em plena comunhão com Cristo. Então, o que nós sabemos, a partir dessa declaração, é que Paulo não está lidando com a igreja falsa, mas com a igreja autêntica, porque toda igreja autêntica está em Cristo Jesus e em Deus o Pai. Amém? Nós estamos em Deus, amém, irmãos? Estamos em comunhão profunda com Cristo. No entanto, Paulo, ele parte desse ambiente de afirmações mais teológicas, e agora ele vai trazer um novo tom para a carta, a partir do capítulo 4, quando ele traz agora a prática cristã, de modo que os irmãos podem ver como viver a vida que agrada a Deus. Nós falamos na semana passada sobre a impureza sexual, e aqui Paulo começa esse novo momento da carta com um tom que a gente pode dizer negativo, não é? Não façam isso, não se envolvam com a impureza sexual, não é? Não se envolvam com a defraudação, com o engano, não sejam imorais, e esse é o tom negativo da exortação de Paulo. Agora Paulo ele vai trazer um tom positivo. Amem uns aos outros, amem uns aos outros. O amor fraternal aqui, irmãos, é um ponto chave, central do texto que a gente acabou de ler. E como eu disse, veja bem, após tratar da pureza sexual nos versículos anteriores, Paulo agora faz uma transição importante. Ele sai da exortação, abstenham-se da imoralidade sexual, é isso que ele vai dizer, para a exortação positiva, que é amem uns aos outros. E isso aqui, irmãos, é muito significativo. Por quê? Porque a santidade cristã não consiste apenas em abandonar pecados, tá? Ela também envolve desenvolver virtudes. Tá? A santidade não diz respeito a apenas aquelas coisas que a gente deixa de fazer porque são pecado, mas a santidade também diz respeito, do ponto de vista propositivo, aquelas coisas que a gente se dedica a fazer porque Deus mandou, e são virtuosas, são louváveis, são dignas. Tá? Então, santidade diz respeito a tanto aquelas coisas que a gente deixa de fazer, quanto também, agora no texto, aquelas coisas que a gente se dedica a fazer, que especialmente aqui é o amor fraternal. Não basta, irmãos, deixar a impureza, abandonar práticas pecaminosas, evitar aquilo que é mal, mas o Evangelho também produz amor, responsabilidade, diligência, maturidade, serviço e uma vida ordeira, tá? Paulo agora aqui, irmãos, então, ele vai tratar do amor fraternal, mas de um modo muito prático. Paulo vai dar cor para esse quadro do amor fraterno. Os irmãos precisam entender na prática os detalhes do que consiste o exercício do amor. E ele mostra aqui, irmãos, que o amor cristão não é um mero sentimentalismo, tá? Não é um discurso bonito o amor cristão. E não é uma afeição abstrata. Não é isso que é o amor cristão. O verdadeiro amor cristão produz uma vida responsável. Vamos falar sobre responsabilidade hoje? Amém? O verdadeiro amor cristão produz uma vida responsável. Em outros termos aqui, a gente vai chegar lá, o verdadeiro amor trabalha. O amor que trabalha. Amém? Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, o verso 9, para começar. Ele vai dizer: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por quem? Pelo próprio Deus. Olha que interessante essa declaração.
aqueles irmãos, eles foram instruídos pelo próprio Deus a amar uns aos outros. Interessante, né? O próprio Deus. Aqui não são palavras de Paulo. E veja bem que um pouco antes Paulo fala assim, olha, abstenham-se da imoralidade sexual, da impureza. E essa é uma ordem que eu dou a partir de Jesus. Ou seja, Paulo, ele está entregando um mandamento que ele recebeu do próprio Cristo, do próprio Deus, não é? Agora, sobre o amor fraternal, Paulo está dizendo que assim, não é Paulo que está entregando esse mandamento. Paulo afirma que aqueles irmãos aprenderam com o próprio Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Essa é uma expressão que aparece pela primeira vez na língua grega, theodidactos, que é ensinados por Deus. Pela primeira vez aparece essa expressão. Ela é muito curiosa. Como assim o próprio Deus ensina as pessoas? Como é isso? Isso é muito profundo. Como Deus, o Deus pessoal aqui que é manifesto nesse texto, ensina os seus próprios filhos. E aí, irmãos, veja bem, como eu disse, a primeira ocorrência dessa palavra, e a gente vai ver que o amor fraternal não era apenas um mandamento externo, tá? Não apenas uma norma religiosa, porque a norma existe, tem que amar ou não tem? Tem que amar, é regra, não é? Mandamento. Ou uma tradição comunitária, não é apenas isso. Os tessalonicenses haviam sido ensinados pelo próprio Deus. A pergunta é, como? Como? E isso aqui, irmãos, vai além de mero ensino formal. Porque, claro, Deus já havia ordenado, lá no Antigo Testamento, tá? Isso aqui não é coisa dos evangelhos, amar o próximo. Em Levítico 19, 18, diz, amarás o teu próximo. Então, é um mandamento que desde que Deus decidiu se revelar à humanidade, essa questão do amor, do exercício do amor fraternal, já está presente nos escritos. Os escritos mais antigos, como eu disse, Levítico 19, ordena, amarás o teu próximo. E aí Jesus reafirma isso, de maneira, não é, a expressar o seu ensino formal, em João 13:34, um novo mandamento vos dou, não é? Amem, tem que amar, o exercício do amor fraternal. Mas aqui, irmãos, Paulo parece apontar, quando ele diz, ensinados por Deus, Paulo parece apontar para algo ainda mais profundo. O que é isso? Uma obra, preste atenção, uma obra interna do Espírito Santo, formando o amor no coração do povo de Deus. Como é que o próprio Deus, pessoalmente, ensina o seu povo? Isso já havia sido profetizado por Jeremias, Ezequiel, né? Que ele iria converter os corações, ele faria uma obra interna. Porque veja bem, o pastor com as suas palavras, ele pode, no máximo, chegar aos ouvidos das pessoas. Mas Deus vai até o coração delas. A gente pode pregar o evangelho, a gente consegue no máximo chegar aos ouvidos, mas Deus vai até o coração das pessoas. E nesses termos aqui, irmãos, é que Paulo está trabalhando esse conceito de ensinados por Deus, ou seja, Paulo reconhece uma obra interna de Deus na vida de cada crente, um Deus que encoraja, que forma, que nutre, que faz nascer o amor fraternal no coração de cada crente. Esse mesmo Deus impulsiona, conduz, influencia os crentes a amarem uns aos outros. Glória a Deus por isso. Não é? Porque, de alguma forma, Deus, pessoalmente, trabalha conosco, trabalha com você. Pastor, não vejo isso, mas Deus está trabalhando em você. Deus está te ensinando. É nesses termos que a palavra unção vai aparecer nos escritos joaninos, 1ª, 2ª e 3ª de João. A unção que vocês receberam ensina vocês. Mas a presença de Deus é pedagoga para o cristão, é professora do cristão. Tá? A gente tem uma professora, a gente tem uma pedagoga na nossa vida interior, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Então a gente aprende do próprio Deus algumas coisas, não é isso? Isso é maravilhoso. O que isso afeta na nossa vida, saber essas verdades, irmãos? Veja bem, o amor natural, o homem natural, melhor dizendo, o homem natural, ele ama por que motivo? Por quais motivos? O homem natural, ele ama por interesse, não é isso?
O homem natural, ele ama de maneira seletiva, ele escolhe quem ele quer amar. O homem natural ama por afinidade, não é? Eu vou amar quem gosta das mesmas coisas que eu gosto, não é? O homem natural, ele ama esperando retorno, sabe disso? Não é que a gente espera, muitas vezes, colher amor a partir daquelas pessoas que nós amamos, mas o Espírito Santo produz em nós, irmãos, afeição santa. O Espírito Santo produz em nós cuidado verdadeiro, disposição sacrificial e amor pelos irmãos, não só pelos irmãos, por todas as pessoas. É o Espírito Santo, de maneira milagrosa, soberana, que nos torna capazes de amar até aquelas pessoas mais terríveis, que a gente nunca amaria sem a graça de Deus. Porque, vamos lá, tem gente que é difícil de amar, irmãos. Talvez seja você ou eu, somos difíceis de amar muitas vezes. E como é possível amar pessoas difíceis? Por meio da presença capacitadora de Deus nas nossas vidas. É um milagre. Nesses termos, amar certas pessoas, em certas ocasiões, é milagre de Deus. Milagre de Deus, irmãos. A gente precisa pedir isso para o Senhor. Senhor, pois então me ensine. Já que o Senhor pessoalmente trabalha em mim para amar, pois trabalhe mais. Pois faça mais então, Deus. Estou aqui disponível. Faça de mim alguém que ama de maneira fraternal. E aqui, irmãos, a gente vai ver no versículo 10, acompanhe comigo, que esse amor, ele ultrapassa as fronteiras da própria comunhão. Esse amor aqui está sendo visto em exercício, em trabalho, não apenas em Tessalônica. Paulo vai afirmar no verso 10. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda Macedônia. Macedônia, que é a região que nós vamos encontrar, essas cidades, né? Tessalônica aqui, Bereia mais embaixo, Éfeso, na verdade, né? Éfeso. Então a gente tem essa região, que ela é maior do que a igreja dos Tessalonicenses. A gente pode dizer aqui de um estado, esse amor está ultrapassando fronteiras, irmãos. Esse amor, o exercício desse amor fraternal, não ficou contido nas paredes, se a gente pode dizer assim, da igreja dos Tessalonicenses. E sabe o que é importante aqui? Porque Paulo está reconhecendo aquilo que os irmãos já faziam. Paulo, ele olha para os irmãos e fala, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos. Abrindo um parênteses aqui, veja bem, você é capaz de olhar para a igreja e reconhecer aquilo que a igreja acerta? Você é capaz de fazer isso? Porque assim, irmãos, está na moda a gente criticar a igreja, criticar pastor, criticar todo mundo, não é? E aqui eu não estou dizendo que você não tenha que ter uma opinião ou ser crítico, não é? Dentro dos termos corretos e honestos, né? Exercer o juízo, o julgamento. A Bíblia nos convida a fazer isso, um julgamento reto a partir da verdade, não é? Mas veja bem, existe em nós essa competência aqui do apóstolo Paulo de olhar para a igreja e falar, nossa, a igreja está obedecendo a Deus aqui. Olha, a igreja está acertando nisso, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos tendenciosos, irmãos, a olhar para a igreja, olhar para as pessoas, olhar para a nossa família, ou até mesmo para nós. A gente tem um viés na nossa ótica, de perceber só aquilo que está errado. Perceber aquilo que está errado, mais uma vez, é importante, não é? Mas só perceber aquilo que está errado é problema. É problema, não é? A gente tem que olhar para a igreja e falar assim, nossa, a igreja glorifica a Deus dessa forma. Ela está acertando, ela está vencendo nisso. Glória a Deus por isso. A minha família tem acertos. Já viu aquela reflexão que a gente sempre faz? Quantos pecados eu cometi essa semana? Quem já fez? Aí são incontáveis, né? Vou facilitar. Hoje. Mas veja bem, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você obedeceu a Deus essa semana? Essa é uma informação importante também. Quantas vezes você glorificou a Cristo? E às vezes você fez isso e nem percebeu. Você refletiu o caráter de Cristo e nem viu. Não é?
Você fez aquilo que Deus esperava que você fizesse, você nem percebeu. A gente contabiliza os pecados, mas não contabiliza os acertos. A gente olha para os erros, mas não é capaz de reconhecer que existe uma graça de Deus operando em nós para fazer a vontade de Deus e glorificar a Jesus. Essa vontade, essa presença, essa obra existe nas nossas vidas e a gente precisa reconhecer isso, irmãos. Tive uma semana perfeita? Não. Glorifiquei a Deus essa semana? Sim, 1000 vezes. Sim. Eu entristeci o coração de Deus com os meus pecados essa semana? Sim, por certo, infelizmente. Mas eu agradei o meu Deus essa semana. Também agradei a Deus. A Igreja Fonte agradou a Deus essa semana. Você agradou a Deus. Sua família agradou a Deus. Isso é maravilhoso porque isso constitui testemunho para nós, irmãos, e fortalece a nossa fé, ver o que Deus tem feito na nossa vida. Você é capaz de olhar para você, olhar para a sua casa, olhar para essa igreja e reconhecer a obra de Deus? Foi o que Paulo fez. Ele diz: eu vou pedir para vocês fazerem algo, mas na verdade esse pedido não é para vocês começarem a fazer, é para vocês progredirem, porque vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos, que é amar. Amém? Então veja bem, Paulo aqui, irmãos, ele reconhece as evidências concretas do amor daqueles irmãos. O amor dos tessalonicenses aqui, veja bem, não estava restrito a um grupo pequeno da cidade, não era fechado em si mesmo, não se limitava aos mais próximos, tá? O seu amor alcançava os irmãos de toda a Macedônia, de toda aquela região. Como? Como? E aqui é importante a gente conhecer a realidade geográfica, política, social daquela cidade. Antes de falar sobre isso, tem um teólogo chamado Howard Marshall, ele comenta que Paulo tinha evidências de que eles amavam todos os irmãos em toda a Macedônia. Por quê? Cristãos de outras cidades, aqui eu abri aspas, tá? Cristãos de outras cidades fariam visitas ali, ficariam contentes ao receber a hospitalidade dos cristãos locais. E o que a gente vê com isso, irmãos? Que Tessalônica era um importante centro comercial. Veja bem, hoje em Montes Claros a gente resolve muita coisa, não é? Mas existem pessoas em outras cidades, mas nem tudo, né? Eu quero citar esse exemplo porque às vezes a gente tem que ir na capital para resolver algumas coisas, não é? Em lugares que são mais abastados, do ponto de vista tecnológico, não é? Tem tecnologias que não tem aqui e a gente tem que buscar. Mas veja bem, Tessalônica era um importante centro comercial onde as pessoas resolviam muitas coisas ali, irmãos. Então veja bem, muitos irmãos provavelmente, olhando para a realidade de Tessalônica, recebiam viajantes, ofereciam hospitalidade, sustentavam missionários e ajudavam irmãos necessitados. Muito provavelmente isso acontecia, porque os tessalonicenses eram pessoas, dado o lugar que eles estavam, que recebiam muita gente. E isso é uma provável resposta do porquê que Paulo reconhece, olha, está rodando essa notícia aí, ó, a fama de vocês não é só de Tessalônica, a fama de vocês tem repercutido aí em Éfeso, em Bereia, em todas as cidades da Macedônia. O povo sabe que vocês são amorosos, o povo sabe que vocês são hospitaleiros, como em algum momento vocês cuidaram dessas pessoas. Em algum momento vocês cuidaram, receberam, sustentaram pessoas de outros lugares. Só pode ser isso, irmãos. Aqui o amor não é abstrato. Não é quando Paulo diz, olha, eu estou aí em espírito. Não, é concreto. Vocês amaram os macedônios. A Macedônia sabe. Legal, né? Então veja bem, o amor cristão verdadeiro, ele sempre ultrapassa o egoísmo comunitário, irmãos. Comunidade é muito importante, sim ou não? Mas isso aqui pode se tornar um egoísmo. Em que sentido? A gente ama só nós mesmos aqui. A gente só ama quem é da Igreja Fonte. Não é? Tem que amar quem é da Igreja Fonte? Não? Tem, sim. Mas esse amor tem que ficar contido aqui? Não. A gente tem que amar. Veja bem, é progressivo, né? A gente tem que amar
os irmãos da Igreja Fonte. Mas a gente tem que amar também todos os batistas. Não só todos os batistas, como os presbiterianos. E também, agora não tem como citar todas as denominações, né, irmãos? Os assembleianos, né? No final de semana passada a gente recebeu aqui um casal da Assembleia, né, os pais da Mari, não é? E é uma bênção, irmãos, porque são missionários mesmo, de fato. Teve uma especulação, e agora, com esses montes de foguete que lançaram aí, que tinha a Assembleia de Deus em Marte, na Lua. Deve ter. Onde você vai, tem uma Assembleia de Deus, irmão. Não é isso? Glória a Deus por isso. E a gente se ama, não é? Mas a gente também tem que amar católicos, não é? Espíritas, umbandistas. Tem que amar o pessoal umbandista? Tem? Tem que amar eles. Poxa vida, irmão, isso é óbvio. Não é? Ou nosso amor é seletivo? Tem que amar todo mundo. Tem que amar os inimigos. Sim ou não? A gente precisa amar os nossos inimigos. Aí você começa a perceber como que o seu amor, o nosso amor, muitas vezes é seletivo, irmãos. E esse amor que ultrapassa as fronteiras, esse amor fraterno que alcança outras pessoas que não estão na nossa comunidade, isso vem de Deus. É só Deus que pode fazer a gente amar. Só Deus que pode fazer a gente ultrapassar as nossas fronteiras comunitárias e romper com o nosso egoísmo, com o nosso clubismo. Não é isso? Então a gente precisa amar. E é isso aqui que Paulo está exaltando, irmãos, louvando. O amor cristão verdadeiro sempre ultrapassa o egoísmo comunitário. Uma igreja saudável, ela acolhe, ela reparte, ela serve, ela sustenta e ela se preocupa com o avanço do reino de Deus. Tá? Então a gente precisa amar de maneira fraternal. O verso 10, vamos lá, romper com o texto aqui. O que diz aí no verso 10? Porém, vamos pegar um pouco antes, né? E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos a vocês que progridam cada vez mais. A gente chega num ponto aqui muito importante, irmãos. Mais uma vez, Paulo ele traz um termo aqui que parece que é recorrente na carta. Ele reconhece a obediência da igreja, mas ainda assim os chama ao crescimento. É como se ele dissesse assim, ó, vocês estão indo bem, mas ainda não chegaram lá. Chegou lá ainda não. Percebe? Paulo ele vai dizer de novo, progridam, avancem cada vez mais. Esse é só um ponto aqui que a gente vai passar rapidamente por ele, porque uma das maiores ameaças da vida cristã, irmãos, é a acomodação. Talvez você não considere isso, mas pense numa ameaça real à sua fé, a acomodação. Achar assim, ó, tá bom, já tá bom. Nossa, pastor, li a Bíblia inteira, glória a Deus, que bênção. Já começou de novo? Não, para quê? Não é? Para quê? Acomodação. Não, eu descobri isso aqui, mas vai parar aí? Eu aprendi aquilo outro, mas vai parar aí? Amei fulano. Tem mais gente para você amar, tem mais gente para você servir, tem mais santidade para você adquirir, tem mais maturidade para você avançar. Entende, irmãos? Então aqui, nós somos convidados a um progresso, amém? A um progresso na nossa vida, em relação ao amor fraternal, claro, aqui no texto. Sempre existe mais amor, mais santidade, mais maturidade e mais semelhança com Cristo. Ou você já foi glorificado? Eu não vejo nenhum anjo aqui, a começar do púlpito, não é? Quem vos fala não é um anjo. E um anjo queria estar aqui. Queria, porque a Bíblia afirma isso, não é? Mas foi nos dado o privilégio de pregar o Evangelho, não é? Não tem anjo aqui. São seres humanos, pecadores, arrependidos, alcançados pela graça de Deus, que estão num processo de semelhança a Jesus. Estão se tornando mais parecidos com Cristo. Mas a gente precisa progredir, amém? Aí a gente vai para o verso 11. O verso 11 diz: se empenhem, agora chegou na parte interessante aqui, se empenhem por viver tranquilamente, é o que o texto vai dizer, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. 3 coisas aqui: viver tranquilamente,
cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Mais uma vez, 3 coisas: viver tranquilamente, cuidar da sua vida, é isso mesmo, e trabalhar com as próprias mãos. Ué, o que isso tem a ver com amor, irmãos? Será que Paulo mudou de assunto aqui? De repente, olha, amem uns aos outros, vivam a vida tranquila, cuidem da vida de vocês, não é? E trabalhem. Será que isso não tem relação nenhuma com o amor aqui? Mas é claro que tem. Essa expressão aqui do amor na linguagem de Paulo aqui nesse texto, é o que ele queria que a igreja aprendesse, irmãos. Aqui Paulo começa a corrigir um problema. Que problema é esse, irmãos? Alguns irmãos da igreja estavam vivendo em inquietação, por isso que ele fala sobre vida tranquila aqui. E o que é inquietação? Uma vida ociosa, ociosidade. Quem está ocioso fica inquieto, não é? Oh meu Deus, o que eu faço? O que vai ser de mim? O que vai ser amanhã? Não é? Uma vida ociosa. Muitos irmãos estavam com a vida ociosa. Outros irmãos estavam na inatividade. E veja bem, outros irmãos estavam se metendo demais na vida alheia, intromissão na vida alheia. Isso aqui é o quê? Consequência da ociosidade. A pessoa não tem nada para fazer, vai cuidar da vida do outro. Veja bem, primeiramente, viver uma vida tranquila. O que é isso aqui? A expressão viver tranquilamente era o oposto de ser desocupado, agitado, abelhudo, intrometido. Fica tranquilo. Ei, viva tranquilamente, não vá se meter demais na vida dos outros, não. E aqui, irmãos, é lógico, não é um convite ao individualismo, cada um no seu quadrado. A gente tem que se envolver, a gente tem que se conhecer. Mas tem limite. Existe um ponto que quando a gente ultrapassa, a gente está intrometendo, está sendo inconveniente, está oportunando as pessoas. Não é? Acho que é Provérbios que diz para a gente não demorar muito na casa do irmão, ou ficar indo muito na casa do irmão. Não é? Para quê? Para você não ser tido como chato. Não é? E realmente, se a gente passar dos pontos da comunhão, dos limites da comunhão, a gente começa a ser inconveniente. Pessoas chatas, que na verdade, ao contrário de fortalecer a comunhão, nós estamos enfraquecendo a comunhão. Quando comunhão se torna algo insuportável, porque a gente está não compartilhando, a gente não está partilhando, a gente está se metendo, é diferente. Existe uma diferença enorme entre partilhar a vida e se meter na vida do outro. A gente precisa de bom senso. Amém, irmãos? Então veja bem, viver tranquilamente aqui, irmãos, é o oposto de ser desocupado, tá? Agitado, abelhudo, ranzinza, intrometido. E aí Paulo ele estende dizendo, cuidem do que é de vocês. Parece que é um desdobramento da vida tranquila. Como é que se vive tranquilamente? Cuidando da sua vida. Não é? Porque se você não cuidar da sua vida, a sua vida vai ser um caos. Como é que se vive tranquilamente, irmãos? Qual que é o caminho para viver tranquilamente? Cuidando da própria vida, cuidando dos próprios negócios, cuidando das suas responsabilidades. Para de tentar ficar abraçando o mundo inteiro. E parece, né? Frase aí de internet, quando você não consegue arrumar a própria cama. Não é isso? Então cuide das suas coisas. Olha, Deus quer que você cuide da sua vida. Se eu puder te ajudar agora, não é? É da vontade de Deus que você cuide da sua vida. Engraçado isso, né? Parece engraçado. Mas será que a gente não vive numa cultura de intromissão? Pode ser, irmãos, por isso que isso é cômico, né? Aí, fulano tinha que estar aqui. Não, é para você cuidar da sua vida. Você já pensou no fulano, agora você já está cuidando da vida de alguém, não é? Mas cuide da sua vida, cuide do que é seu. E aí, irmãos, o que Paulo está ensinando aqui? Responsabilidade. Responsabilidade, discrição, ordem.
maturidade. E veja bem, existe sim uma falsa espiritualidade, que vai gerar o quê? Ociosidade. Não é? Muita gente fala, eu dependo de Deus, por isso que eu não faço nada. Não é? A minha vida está nas mãos do Senhor, é por isso que eu não faço nada, pastor. Um dia de cada vez. Não é? Irmão, onde é que você aprendeu isso? Não é? Você vai ser um miserável. Desculpe a palavra, essa é a verdade. Você vai ser um miserável. Você quer viver uma vida assim? Isso tem implicações na comunidade. Porque veja bem, a gente não vai deixar você passar fome, mesmo que seja por conta da sua preguiça. Mas você onera para nós, quando deveria ser responsável. Entendeu? Tem implicações comunitárias, irmãos. A ociosidade. Então veja bem, tem uma falsa espiritualidade que gera ociosidade. Ela é desordenada. Não. Aqui a gente não planeja nada. A gente não organiza. Não é? Nós não somos precavidos, porque isso tudo é sinônimo de falta de fé. Não é? Para que fazer planos? Se do Senhor é a última palavra, não é? Pelo amor de Deus, irmãos. Não é? Pelo amor de Deus. Na verdade, Jesus ensina em uma certa parábola a planejar. Não é? Qual construtor, pastor Manuel, que não vai, ao construir um edifício, não vai ver de quanto que ele precisa para fazer aquela obra? De quantos recursos? Quando você vai ver a pessoa que não tem esse cuidado, Jesus vai apresentar ela como uma pessoa que se envergonha. Ela vai ser envergonhada, porque ela vai começar uma obra e por falta de recurso, por falta de planejamento, por falta de cuidado, ele não consegue acabar. As pessoas vão passar por aquela obra e falar assim, zombar, olha, não terminou. Já viu? Já passou por algum lugar aí que o prédio, né, tem 20 anos que começou, abandonou, não faz mais, não é? Deixou para lá. Fala, olha o tamanho desse edifício, não acabou até hoje. Não é? Aí vai para as obras, seja da prefeitura, do estado, até quando? Está aí, até hoje. É motivo de chacota, irmãos. É isso. Mas veja bem, os cristãos, eles são chamados à lucidez, à sabedoria, à diligência. Tem que ser diligente e depender de Deus. É isso. Não é isso que Tiago vai dizer? Vocês são orgulhosos demais. Amanhã iremos para tal lugar, faremos negócio, vamos ficar ricos. Vocês deveriam dizer, se Deus quiser. Não é? É daí que vem tão antigo, ditado, a expressão, se Deus quiser, amanhã eu vou em tal lugar. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui. Se Deus quiser, eu vou chegar no final desse sermão. Não é? É se Deus quiser, mas eu planejei chegar no final dele, você pode ficar tranquilo, viu? Está tudo aqui, eu planejei, não é? Mas se Deus quiser, amém, irmãos? Então veja bem, uma vida desordenada, Deus quer que você coloque em ordem a sua vida. Estou dizendo essas coisas de forma mais direta aqui, porque o texto ensina isso, tá? Ou seja, Deus quer que você cuide da sua vida. Em segundo lugar, Deus quer, é vontade de Deus, você vai por aquelas portas embora hoje, sabendo, Deus quer que você coloque em ordem a sua vida. Deus quer. Deus quer, meus irmãos, tá? Aí a gente cai, né, na improdutividade, eu falo muito sobre performance aqui, não é? Confiar nas próprias forças, nas próprias competências, né, e ser esmagado por essa narrativa de performance, o tempo inteiro eu tenho que performar, isso é um extremo. Mas veja bem, existe outro extremo, quem não produz nada, é um problema, quem não dá frutos, quem não avança, não sai do 0 a 0, empatado a vida inteira. Não, Deus quer que você dê frutos, João vai falar isso, dê muitos frutos. Então, improdutividade também não reflete a nossa vida cristã, irmãos. Tá? E aqui, existe uma espiritualidade falsa que eu disse, né, que também aqui, ela promove uma vida excessivamente preocupada com a vida dos outros. Não é? Eu estou preocupado com o irmão fulano, a gente precisa orar por ele. Ore por você.
não é? Menina, você ficou sabendo? Aí parece que pedido de oração virou um meio de fazer fofoca, não é? Ó, vou te contar aqui, mas eu peço toda a descrição a você, é para a gente orar. Eu estou preocupado com fulano de tal. O casamento deles não tá bom, tá? Não é? Fofoca, irmãos. Olha, irmão, não conta para ninguém não, mas ora pelo irmão fulano de tal, porque eu acho que ele faliu, viu? Está falido, tá? Infelizmente, tá, irmãos? Tá? Assim, o irmão tem um negócio que é o mesmo do meu, não é? Estou muito triste que ele faliu, mas ore por ele. A gente é concorrente. Brincadeira, irmãos. Mas veja bem, fofoca, não é? Ore pela sua vida, ore pela sua casa, dedique oração pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua vida. Tem que orar. Entende isso? Então veja bem, o evangelho ele não produz desordem, tá, irmãos? O evangelho ele produz maturidade. Isso aqui que está sendo ensinado. E aí a gente vai para o verso 11. Vamos lá. O verso 11 diz: e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos. A gente já estava nesse verso aqui, mas existem outras expressões. Então, ou seja, viver tranquilamente, cuidar da sua vida, pôr em ordem a sua vida, e agora chega numa parte que é trabalhar com as próprias mãos. Trabalhar, irmãos. Será que o evangelho tem algo a nos dizer sobre trabalho? Ou será que trabalho é efeito da queda? A gente trabalha porque Adão pecou, miserável, não é? Será que trabalho é coisa que o mundo inventou? Será que a palavra de Deus, será que o evangelho tem algo a nos dizer sobre trabalho? Veja bem, irmãos, aqui tem um detalhe cultural muito importante, sabe disso? Paulo está dizendo, trabalhe. E aqui Paulo está dizendo, trabalhe com as próprias mãos. Paulo de alguma forma está se referindo ao esforço físico mesmo, tá, irmãos? Que detalhe cultural é muito importante aqui diante desse texto? É que no mundo greco-romano, veja bem, especialmente entre as classes mais elevadas daquela época, o trabalho manual, veja bem, trabalho manual frequentemente era tratado com desprezo. Sabia disso? Para aquele povo lá, a elite desprezava o trabalho manual. Isso acontecia, por quê? Por que, pastor, que ele desprezava o trabalho manual? Porque a cultura grega associava o trabalho braçal a escravidão, ou seja, trabalhar com as próprias mãos é coisa de escravo, ou trabalhar com as próprias mãos é um esforço físico pesado, desnecessário, não é? E isso tinha a ver também, o trabalho braçal tinha a ver com as classes inferiores, tá? Então, ou seja, para a elite era vergonhoso ser visto trabalhando, braçalmente falando, não é? Porque isso é coisa de pobre, isso é coisa de classes inferiores, trabalhar com as próprias mãos. Aí você pensa, tá, pastor, e qual que é o ideal grego de vida elevada aqui então? Já que o trabalho é desprezado, o trabalho manual é desprezado, qual que é o ideal elevado aqui de vida para os gregos? O ideal grego aqui, irmãos, de vida elevada, era o homem livre que pudesse dedicar-se à filosofia, à contemplação, à política e à vida pública. Tá? O ideal grego aqui de vida elevada é aquela pessoa que ia para o aerópago, né? Ficava debatendo ideias, ideólogos. Não é? E veja bem, pensar é trabalho. Tá? Pensar é trabalho. Fazer filosofia é trabalho. Tá? Se envolver na esfera pública ou na vida política, a vida pública é trabalho, Só que não é só isso que é trabalho, tá? E aqui diante de Deus, todas as atividades elas estão patentes aqui, ó, como possibilidades para glorificá-lo. Então não é só quem trabalha no escritório que glorifica a Deus. O pedreiro trabalha na obra, glorifica a Deus. O gari, ele glorifica a Deus, não é? O professor, glorifica a Deus. Quem escreve livro, glorifica a Deus? Glorifica a Deus, não é? Mas quem está lá no trabalho manual para produzir papel,
para fazer os livros, glorifica a Deus também. Não é? Agrada a Deus também, pode agradar a Deus. Então veja bem, irmãos, aqui para os gregos, isso é uma coisa de cidadão de segunda categoria, trabalhar com as próprias mãos. Isso não é uma vida ideal. E veja bem, o trabalho manual, irmãos, era visto por muitos como incompatível com essa vida considerada nobre. Então, se trabalha com as mãos, já não é nobre. Que coisa, não é? Se trabalha na feira, não é nobre. Se trabalha com as próprias mãos, não é nobre. Isso é terrível. Porque em grande parte, aqui, a sociedade greco-romana era sustentada pelo trabalho escravo. A gente não pode se desviar dessa realidade. Mas veja bem, o Evangelho confronta completamente essa lógica, irmãos. Tá? De que nós devemos desvalorizar, desmerecer o esforço, o trabalho com as próprias mãos. Tá? Paulo, ele não desprezava o trabalho. Muito pelo contrário. O trabalho dignifica o homem aqui. Tá? Traz dignidade. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, trabalhou com as próprias mãos. Sabia disso? Mas como que você não quer trabalhar, ainda que seja com as próprias mãos? Eu fiz. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu trabalhei com as próprias mãos. 1 Coríntios 4:12 diz, e nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Para que exemplo maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Ele foi conhecido como carpinteiro. Trabalho manual. Não há demérito em trabalhar com as próprias mãos. Tá? Não é feio trabalhar com as próprias mãos. Feio é ser preguiçoso. Tá? Feio é ser um desorganizado. Feio é ser um irresponsável. Isso é feio. E às vezes até pecado. Tá? Então, Paulo está trazendo uma teologia do trabalho aqui maravilhosa. Não é? Trabalho com potencial para a glória de Deus. Não importa qual seja, desde que seja legítimo. Não é? É como eu disse. Tem uma famosa frase aí da Reforma Protestante, né? Um sapateiro chega até Lutero, reformador, e pergunta, como que eu posso glorificar a Deus com a minha profissão? Lutero vai dizer, né? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você está glorificando a Deus. Tal qual o pastor. Não é? Não existe essa elite espiritual não, irmãos. Ou profissões mais nobres do que as outras, no que diz respeito a glorificar a Deus. O pastor glorifica a Deus, o sapateiro glorifica a Deus, o pedreiro glorifica a Deus, o médico glorifica a Deus. Não é? O artista glorifica a Deus. Então veja bem, trabalho ele pode ser desempenhado para agradar o coração de Deus. E aí Paulo está atacando um problema aqui. Existe um problema real em Tessalônica. Parece aqui, irmãos, preste atenção nisso. Parece que alguns irmãos, eles abandonaram as suas responsabilidades aqui, na igreja, dos Tessalonicenses. Talvez por uma compreensão, talvez você se pergunte, por que abandonaram a responsabilidade? E talvez seja por uma compreensão errada a respeito da volta de Cristo. Tá? Um tema que a gente vai tratar no próximo domingo. A gente vai falar sobre a volta de Jesus, na linguagem de Paulo, que é os Tessalonicenses. Mas, provavelmente, por uma má interpretação, com uma compreensão errada a respeito da volta de Cristo, muitos irmãos abandonaram as suas responsabilidades e passaram a depender de modo irresponsável dos outros. Jesus vai voltar, para que trabalhar? Entende? Se Jesus vai voltar, para que para que eu vou pegar pesado aqui? Se Jesus vai voltar, logo, para que responsabilidades? Não é? Muitos irmãos estavam pensando dessa forma, irmãos. E aqui, mais uma vez, alguns membros da igreja, eles sentiam que por causa da iminência da parúzia, a palavra que é para presença, retorno de Cristo, não havia mais necessidade de trabalharem. Isso produzia o que, irmãos? Inatividade, dependência, mas veja bem, uma dependência que não deveria existir, tá? Porque existe certa dependência que é legítima, mas aqui Paulo está combatendo uma dependência que não deveria existir, por conta de irresponsabilidade, inatividade, intromissão e desgaste comunitário. O povo não trabalhava, tinha tempo demais para cuidar da vida dos outros.
Pode observar. O fofoqueiro, a pessoa muito intrometida, ela não está trabalhando. Ela não tem conta para pagar, ela não tem nada para fazer. Ela vai fazer o quê? Vai intrometer na vida dos outros. Vai cuidar da vida dos outros. Isso é, irmãos, falta de trabalho. Ociosidade. Inatividade. Então veja bem, irmãos, esperar a volta de Cristo não é desculpa para preguiça. Não é, pelo contrário. Sabe o que Jesus ensinou? Jesus ensinou que os seus servos devem ser encontrados vigilantes, fiéis e cumprindo os seus deveres quando ele voltar. Está em Mateus 24, 45 a 51. Jesus não quer encontrar a gente de braços cruzados. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar os seus servos vigilantes, fiéis e cumprindo os seus deveres. Seus deveres, irmãos. A vida não acabou, a vida não para. Não é? Infelizmente, irmãos, a gente tem que reconhecer isso aqui. Existem cristãos nessas condições. Sim ou não? Existe, ué? Cristãos preguiçosos, que não gostam de trabalhar. E aqui, até pastores e missionários. Tá? É um povo que não foge desses critérios aqui, não. É o pastor fulano de tal que viu na igreja uma oportunidade de ter uma vida, não é, às custas dos outros. Ele não trabalha, ele não quer estudar, não é, ele não evolui, não está disponível, não trabalha com a igreja. Não é? Aí está ali, ó, vivendo as suas regalias. Pastor escorado. Não é? Missionários. Quantos missionários? Que foram para a missão, vamos ser sinceros, tem muita gente que está na missão que não foi chamado, é preguiçoso, foi para a missão para viver às custas dos outros. Sim, tem base missionária aí, irmãos, que acolhe um bando de gente preguiçosa. Prega o evangelho? Não prega. É só atividades extensivas, é cuidar do prédio, capinar, fazer horta, comida e tudo, mas e agora? E a pregação do evangelho? Quando é que acontece esse negócio aí? Que hora que vai para a rua? Que hora que prega o evangelho? Que ora por alguém? Que serve a igreja? Que hora? Aí virou uma república de desocupados. Não é? Sustentados com dinheiro de igreja, com dinheiro de pessoas que estão trabalhando. A gente tem que falar sobre isso, irmãos. E veja bem, os missionários que de fato estão trabalhando, pregando o evangelho, engajados com a igreja local, servos, irmãos, estão deixando de receber. Tem um monte de missionário e pastor autêntico na missão aí, mundo afora, que está passando necessidade, irmãos. Enquanto a gente tem parasitas na missão, parasitas na igreja, parasitas nos ministérios, na religião. Nunca vi lugar para ter mais parasita do que na religião. Isso é terrível. E aí, irmãos, a gente precisa se arrepender de ser preguiçoso. Se arrepender da nossa preguiça. Vá ter com a formiga. Não é isso? Ó preguiçoso. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que o amor ele não pode ser explorado. Paulo está conectando aqui o amor fraternal com a responsabilidade pessoal. É isso. Não é? Ele conecta o amor fraternal com a responsabilidade pessoal. Porque quem não é responsável, compromete o amor. Compromete a fraternidade. Porque uma igreja amorosa não pode se transformar, irmãos, num ambiente de exploração irresponsável. E assim, infelizmente, parece que onde há generosidade, sempre nós teremos alguns acomodados e oportunistas. Aproveitar que os irmãos são generosos, né? Não, irmãos, a gente tem que ser formado no trabalho. Não é? Trabalhar para a glória de Deus. A ordem é clara, não sejam ociosos. Trabalhem com as próprias mãos. Trabalhem. Tá? Tem que trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Por quê? Por que a gente tem que trabalhar? O verso 12, para a gente finalizar. Olha o último verso que a gente vai lidar hoje. Por que mesmo que Paulo está falando assim, olha, vivam tranquilamente, irmãos, cuidem da vida de vocês e trabalhem. Não se entreguem à preguiça ou à ociosidade, trabalhem mesmo.
Por que a gente tem que trabalhar, irmãos? Por que os tessalonicenses deveriam trabalhar, ser pessoas responsáveis? Em primeiro lugar, olha o verso 12 aí. Para que, aqui a gente encontra o propósito. Não é? Para quê? Para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Então, é interessante isso aqui, que assim, trabalhem. Para que trabalhar? Porque a igreja vai ter mais dinheiro se você trabalhar. É isso aqui que Paulo está dizendo? E parece que viver de maneira digna é pecado na ótica de muita gente. É a teologia da miséria. Viver uma vida boa é pecado, irmãos? Não é. Não é. Deus quer que você viva bem. Deus quer, ué. Deus quer. Por que não? Por que Ele não iria querer que a gente vivesse bem? Mas veja bem, teologia da miséria. Para que vocês têm que trabalhar? Paulo diz, para vocês viverem de uma maneira digna. Vocês vão viver uma vida digna. Para ter as coisas. Para ter sua casa. Para ter alimento. Né? Para ter conforto. Por que não? Conforto é pecado? Não, irmãos. Paulo diz, para que vocês vivam com dignidade. E detalhe, para que as pessoas vivam, para que as pessoas vejam vocês vivendo dignamente. Olha que interessante isso aqui. Parece, olha isso aqui, parece que Deus quer mostrar a gente, irmãos. Só parece, né? Parece que Deus quer aqui que a gente se dê bem, que a gente viva uma vida digna, e parece que Ele quer mostrar a gente fazendo isso e vivendo isso. Não é? Então assim, vivam de maneira digna à vista de todos. É para o povo ver vocês trabalhando, vocês conquistando as coisas, vocês conquistando a dignidade, o conforto, o respeito. É para que a cidade veja como vocês trabalham e como vocês vivem. Não é só para o mundo ver a gente fazendo culto, é para o mundo ver a gente trabalhando. Entende? Não é só para o mundo ver a gente cantando, é para o mundo ver a gente trabalhando. E a gente tem muito para mostrar para o mundo como é que se trabalha. Temos ou não, irmãos? Temos. A gente tem muito para ensinar para as pessoas como é que se trabalha. Cristãos competentes, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E aqui de fato, né? A preocupação de Paulo agora é missional. Assim, que as pessoas vejam a vida digna de vocês. Aqui é lógico que os cristãos eles não vão conseguir agradar todo mundo. Longe disso. Inevitavelmente eles serão rejeitados por causa do Evangelho. Tá? Serão perseguidos por causa do Evangelho. Mas não devem trazer má reputação sobre a igreja por causa da sua irresponsabilidade. É isso aqui. Aqui, irmãos, veja bem, nós seremos rejeitados, muitas vezes, hostilizados muitas vezes, perseguidos, mas que não seja pelo mau testemunho. É isso. Coisas terríveis podem acontecer conosco, mas que não seja por falta de diligência da nossa parte. Não é? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é, e não venham a precisar de nada. Forte essa declaração, não é? Vocês precisam trabalhar para vocês não precisarem de nada. Nem parece que é a palavra de um apóstolo isso aqui, né? Vocês não precisarem, vocês não dependerem de ninguém. Forte isso aqui? Sim ou não? O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? E aí eu preciso falar o que Paulo não está dizendo aqui, tá, irmãos? Antes de tudo, Paulo, ele não, presta atenção, Paulo não está condenando a pobreza, tá? Não está condenando a pobreza. Tem gente que vai trabalhar muito e trabalha muito e vai ser pobre. Infelizmente. Vai ter o básico. Paulo não está condenando a pobreza. Paulo ele não está condenando aqui, irmãos, a necessidade legítima. Porque existe a necessidade legítima. Sim ou não? Existe. Existe. Paulo não está condenando momentos difíceis. De forma alguma. De forma alguma. Seu alvo aqui é outro, irmãos. Não viver de maneira displicente e parasita. A verdade, vamos lá,
já que ele não está condenando a pobreza aqui, o que Paulo está combatendo? Existe uma realidade, irmãos. Existe aquela pobreza que ela é oriunda da preguiça. Sim ou não? Sim. Existem pessoas que são pobres porque são pobres, mas existem pessoas que são pobres porque não querem trabalhar, podendo trabalhar. E Deus está interessado nisso, em tratar a nossa preguiça. Tá? Tem gente que é miserável, por quê? Porque é preguiçoso. Tem oportunidade, tem saúde, tem inteligência. Meu Deus do céu, como assim? Eu comi quando eu era pequena, minha mãe me deu leite. Tem os neurônios, tem força, por que não? Não é? Tem oportunidade, tem trabalho, por que não trabalha? É a preguiça? É a acomodação? Então existe uma pobreza que é oriunda da preguiça, sim? E nós temos que combater isso. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, tá? A preguiça que nos faz ser pobres muitas vezes, tá? Existe aqui a necessidade que vem da ociosidade. Fulano está passando necessidade, por quê? Porque ele não quer trabalhar não, podendo trabalhar, tá, irmãos? Mas é certo então, tem que passar necessidade, ué. Pode trabalhar, tem oportunidade para trabalhar, é inteligente, só que ele é preguiçoso, e está começando a faltar as coisas. Aí você fala assim, irmão, eu te ajudo, ok? Toma aqui, e eu te arrumo um emprego também. Aí não. Não. Aí também não, né, pastor? Por favor. Eu não sei aí, tem um grupo aí dos irmãos, que toda semana é oportunidade de emprego, cara. Desempregado você não fica, não. Não fica. A gente junta aqui, nós damos um jeito. Você vai ter trabalho digno. Tá? Vamos ajudar. Mas, irmão, às vezes, eu quero ser ajudado, mas eu não quero trabalhar. Não quero. Por quê? Por quê? Sabe como é que é, né, pastor? Descarregar caminhão não é para mim, não. Eu falo, meu irmão, mas você está com as contas tudo atrasadas, velho. Você vai fazer o quê? Tem que trabalhar, irmãos. Isso glorifica a Deus. E Deus quer que a gente viva de maneira digna. Que a gente trabalha, a gente conquista as coisas. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê os irmãos conquistando as coisas e vivendo bem, de maneira digna, pagando as suas contas. Isso é bom. Ver o irmão trabalhando. Você vê, tem uns atendimentos que a gente faz mais tarde, o irmão vem depois do trabalho, você vê aquele irmão todo cansado. Está cuidando da família dele. Está pagando as contas dele. E aqui eu não estou entrando na pauta de condições de trabalho, não, tá, irmão? Isso é conversa para outra hora. Mas fato é, ele está trabalhando. Isso é louvável. Isso é louvável. Tá, irmãos? Então existe a necessidade que vem da ociosidade. Você não está lembrando de ninguém de sua família, não, né? Veja bem. É para você a palavra, irmão. Existem momentos difíceis que são resultado da irresponsabilidade das pessoas. Sim ou não? Eu estou passando por um momento difícil, pastor. Tá, me conta o que você fez. Gastei o cartão de crédito adoidado aí sem exportar com amanhã. Não é? Vive hoje, amanhã a gente vê. Não é? Mas lógico, irmão. Meu Deus do céu. Parece que a gente é idiota, irmãos. Tem muitos momentos difíceis que são resultados da nossa irresponsabilidade. Não podia comprar, foi lá e comprou. Estou falando que o pastor já fez isso. Falei, meu Deus do céu. Né? Aí é engraçado que quando você compra o negócio, aí você fica tentando achar justificativas, né? Mas também eu trabalho demais, né? Eu mereço. Não, para que eu comprei esse negócio? Né? Não, mas isso aqui eu pago rapidinho, vai dar certo. Nossa, o que eu vou arrumar da minha vida, meu Deus? E você vai tentando, não é? Irmãos, a gente precisa ser responsável com os nossos recursos. Porque senão a gente vai dificultar a nossa vida. E não é Deus, não é o diabo. É quem tinha o cartão de crédito na mão. É você com aquele roxinho, né? Você e o roxinho fazem grandes coisas, né? Irmão, a gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa de um roxinho na mão e pronto, acabou. Mas o dia que a fatura vem, meu Deus do céu. Não é?
Precisamos ser responsáveis, diligentes, irmãos. Então veja bem, o povo de Deus deve ser conhecido pela diligência, tá? Pela honestidade, pela responsabilidade, pelo bom testemunho e pelo trabalho digno. Pelo trabalho digno. Teu Senhor trabalhou, Jesus trabalhou. A gente trabalha também, irmãos, tá? A gente se dedica. Eu quero concluir dizendo que o Evangelho ele não produz desordem, irresponsabilidade, preguiça, dependência manipuladora, tá? E nem uma espiritualidade inútil. O Evangelho produz o quê? Amor, maturidade, diligência, responsabilidade e uma vida digna. Uma vida digna, tá? Uma vida digna. Amém? Deus, Ele está do lado dessas pessoas que trabalham, que labutam, apesar de todas as dificuldades. E a gente sabe, você trabalhador, minha palavra é para você agora. Você sabe quanto é difícil ser um trabalhador honesto nessa nação. Você sabe de todas as barreiras que você tem que enfrentar para ser um trabalhador. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está do seu lado. Deus é contigo, homem de Deus. Deus é contigo, mulher de Deus. Deus é contigo, jovem aprendiz. Deus é contigo. Ele te capacita. Ele te fortalece. Por mais que esse sistema enfadonho tenta nos exaurir, tirar a nossa dignidade, Deus está do lado de quem trabalha. Fortalece quem trabalha. Renova as forças de quem trabalha. E é glorificado por meio de quem trabalha. Amém? Então, trabalhe para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Encare amanhã o seu trabalho como uma tarefa para a glória de Deus. Leve Jesus para aquele lugar. Faça para Jesus. Faça para Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com todos os trabalhadores aqui nessa noite. Amém? Assim brilhe também a luz de vocês diante de todos, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe também a luz de vocês diante de todos. Mateus 5,16. Que a nossa luz, que a luz de Cristo em nós, brilhe diante de todos. A gente pode brilhar essa luz de várias formas. E uma delas é trabalhando de forma diligente. Tá? Vivendo com ordem. Vivendo uma vida digna. Vamos orar, pedindo graça a Deus, para a gente trabalhar e trabalhar melhor. Amém? A gente depende dEle para tudo, irmãos. Não é? Existem vários desafios para nós, mas Deus está com cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, de alguma forma, nos deu forças, nos deu uma mente, e o Senhor já abriu oportunidades para nós. Pedimos ao Senhor que nos dê força nessa jornada de sermos trabalhadores, Senhor, para a glória do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, por irmãos e irmãs aqui, Senhor, que estão enfrentando dilemas de santidade em seus empregos. Dê força, Senhor. Não deixa que a corrupção chegue no nosso coração, ó Deus. Mas que sejamos honestos, Senhor. No nome de Jesus. Perseguição no trabalho, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nos dê graça, Senhor. Que os nossos colegas, que as outras pessoas vejam cada um de nós com graça nos olhos, como pessoas a serem acolhidas. Tira, Senhor, as divergências, as brigas, as inimizades no nosso ambiente de trabalho. Que sejamos pacificadores naquele lugar. E fortalece, Senhor. Fortalece, ó Pai, essa mãe que trabalha o dia inteiro e que está cansada, Senhor. Fortalece, Senhor.
Fortalece, Senhor. Renova as forças, fortalece esse pai de família, Senhor, que está desgastado e que precisa da força do Senhor, ó Deus. Olha para nós, Senhor, se as autoridades não olham para nós, olhe para nós, Senhor. Olhe para nós e nos renove as nossas forças. Restaure, Senhor, o nosso físico, o nosso corpo, Senhor. Contempla, Senhor, esse jovem que saiu da casa dos pais e que tem encarado o desafio de se sustentar, Senhor. Fortalece esse jovem, esta jovem, Senhor, a honrar com seus compromissos e a trabalhar para a glória do Senhor. Renova as forças, Senhor, desse jovem, desta jovem. Renova as forças, Senhor, de quem está começando uma carreira profissional e tem visto quantos desafios, quantas coisas maiores do que nós existem nesse ambiente. Pois que o Senhor fortaleça, Senhor, cada profissional, cada trabalhador aqui, Senhor. Fortaleça, Senhor. E fortaleça em nós o amor fraternal, Senhor, para continuar amparando as necessidades legítimas, aquilo que falta na vida do outro, não por irresponsabilidade ou por preguiça, mas porque o mundo é mau. O mundo é mau, o mundo é pecador e existem pessoas em precariedade de forma legítima. Nós queremos ser braço, nós queremos ser o recurso, nós queremos ser o amparo para aqueles irmãos, para aquelas irmãs que precisam de nós. Por isso, Senhor, nos prospera no nosso trabalho, para que possamos ser generosos com o outro. Prospera o teu povo, promove o teu povo, que brilhe a luz do teu povo nos ambientes de trabalho, nas profissões, ó Deus. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Se há alguém aqui que foi confrontado por essa palavra, em relação à preguiça, ociosidade, nós nos arrependemos, Senhor. Perdoa o nosso pecado e nos dê forças, para essa pessoa que está sem energia para a vida, para trabalhar, por alguma doença. Nós pedimos ao Senhor, cura-nos, Senhor, nessa noite. Cura-nos, Senhor. Nos dê força, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, na luta contra a depressão, contra a ansiedade, contra o pânico. Senhor, cura-nos, Senhor. Jesus, cura o teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, cura o teu povo, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor faça mesmo uma reforma, Senhor, no nosso país. Que as nossas autoridades tenham um olhar honesto, generoso e amoroso para com todos nós que trabalhamos, ó Deus. Que haja ambientes de trabalhos mais honestos, dignos, condições de trabalho melhor. Isso tudo, Senhor, se o Senhor mover os corações, Senhor, das nossas autoridades. O Brasil não precisa ser o país do povo exausto. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que as autoridades olhem para nós com favor, com generosidade, com cuidado, Senhor, para que o nosso dinheiro valha, para que a gente consiga viver tranquilamente uma vida digna, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Essa é uma oração singela, verdadeira, de um povo que sofre e pede pelos teus cuidados, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.